Olá, estamos de volta. Dando continuidade à nossa live sobre os estudos que a gente está querendo fazer sobre o governo Bolsonaro. Nós falamos nós terminamos a live, a primeira live nossa, dizendo que a gente iria seguir um roteiro onde inicialmente a gente avaliaria 3 obras históricas: a obra do Marx, 18 de Brumário, a do Nietzsche, os usos e abusos da história, ou a segunda consideração intempestiva, né? E o terceiro livro é o livro do Marc Bloch, que escreveu da prisão, quando ele foi pego pelos nazistas, chamado Apologia da História, o ofício do historiador. Hoje nós vamos fazer um comentário rápido sobre o livro do Marx. Vamos tentar destacar do livro elementos que a gente considera importantes para depois, lá na frente, a gente poder entender melhor o que está ocorrendo no governo Bolsonaro. A gente fazer a análise do governo Bolsonaro. Então, eu destacaria de início em relação à obra do 18 de Brumário, uma obra que foi publicada ali em 1851, 1852, uma obra que Marx, na verdade, foi um pedido do amigo dele, né, Joseph Weidemer, que queria publicar um semanário lá nos Estados Unidos, em Nova York. Marx escreveu uma sequência de artigos sob o título O 18 de Brumário, mas segundo o próprio Marx, quando faz no prefácio que Marx faz a primeira edição do livro, esse projeto do Weidemer malogrou, e depois ele, o próprio Weidemer, publicou como livro e enviou para a Alemanha. Depois o livro se espalhou lá para a Europa, mas inicialmente foi escrito para os Estados Unidos. Então, portanto, Marx tinha um olhar lá nos Estados Unidos para o público americano. Eu gostaria de destacar nessa obra do Marx 2 coisas que são importantes. Em primeiro lugar, que a gente já falou antes, é o fato da obra do 18 de Brumário ter como objeto de estudo a história em fluxo, né? O tempo presente. Isso é interessante. Inclusive, o Engels faz um prefácio para esse livro, esse prefácio que o Engels faz logo após a morte de Marx. Esse prefácio é escrito em 1885 e Marx morre em 1884. E o Engels destaca exatamente esse caráter específico da obra O 18 de Brumário, o fato de se tratar no tempo presente. E ele destaca que o Marx era a pessoa melhor qualificada para fazer isso, por conta do imenso acúmulo que o Marx tinha de conhecimentos históricos, especificamente em relação à França. Por exemplo, Marx estudou muito o período medieval francês, né, o sistema medieval, porque Marx tinha interesse na sua obra maior, depois lá para entender o capitalismo, que é o capital, essas transições, né, de sistemas econômicos, do feudalismo para o capitalismo, anteriormente, né, o escravismo. Marx, inclusive, chegou a escrever também sobre o modo de produção asiático, né? Então, Marx tinha um conhecimento muito, mas a França, especialmente, Marx tinha um olhar muito especial, porque, segundo Engels, por exemplo, a França era um modelo, vamos dizer assim, clássico, um modelo acabado daquilo que o Marx estava pensando que era as revoluções, as grandes revoluções que vão dar parto ao mundo moderno. E o modelo francês, Marx tinha um interesse muito especial pelo modelo francês. O segundo aspecto, e aí destaco eu, né, com base inclusive na leitura que que é um sociólogo americano faz da obra de Marx, que é o Marshall Berman, né? O Berman se refere às expressões imagéticas de Marx, as imagens que Marx faz da história, que elas são muito interessantes, né? São imagens que capturam, né? São expressões imagéticas, né? Então, por exemplo, nesse livro 18 de Brumário, o Marx faz uma
dialética entre passado e presente, né? Como que os atores políticos eles se utilizam de uma série de recursos do passado para tentar justificar suas escolhas políticas, né? Aí o Marx usa, por exemplo, uma metáfora que eu acho muito interessante, que é dos modelitos, né? De vestuário, né? Da roupa, né? Como que uma roupagem antiga é trazida para poder vestir novos personagens com imagens de figuras antigas. Isso já aconteceu com Napoleão, porque o próprio Napoleão se via como um César, né? Não é à toa que depois de aclamado herói e cônsul geral da França, ele age como um César. O sobrinho de Napoleão, porque o livro do Marx trata do sobrinho de Napoleão, e o título do livro ele é irônico, porque ele se refere a um tempo a Napoleão, porque Napoleão é aclamado lá em 1799, né, que é o 18 de Brumário, e ao mesmo tempo trata do sobrinho de Napoleão, que ao construir sua representação se refere a eventos e figuras da Revolução Francesa, eventos que já tinham passado e que não eram atuais. Então, o fato de Marx usar essas imagens dá uma ideia exata do que o Marx, como que o Marx concebia a história, né? E a gente vai reter isso aqui, porque isso vai ser importante para a gente fazer uma comparação com Nietzsche. Marx está trabalhando basicamente com a ideia da força da recordação. Marx só é capaz de flagrar essa operação, vamos dizer assim, de fantasia da história, né? Porque quando você fala de roupa, você está falando de fantasia, você está falando de cenários, não é? Exatamente porque ele tinha um conhecimento. Olha aí o Engels, aí, do prefácio do Engels, se referindo a essa qualidade do Marx. Ele tinha um conhecimento extraordinário da história francesa, e isso vai permitir ao Marx descerrar esse véu e mostrar essa encenação. Não que a história seja uma encenação, mas que esses atores usam de encenação para encobrir os verdadeiros interesses que, segundo Marx, são aqueles que efetivamente explicam a história do golpe de Estado. No livro, Marx, inclusive, destaca 2 livros de todo o material que ele pesquisou, fontes primárias, fontes secundárias, 2 livros que para ele eram importantes, que tratavam do golpe de Estado. Um do Victor Hugo, o Petit Napoleão menino, pequeno, né? E o outro que é o golpe de Estado, que é do Proudhon. Mas nesses 2 livros, o Marx diz que são tipo uma historiografia subjetivista, que enfoca muito no indivíduo e deixa na penumbra os aspectos históricos os aspectos econômicos, as classes sociais. E essa é a grande novidade de Marx. Marx entende que o seu método, que ele acaba de desenvolver, o materialismo histórico, seria o único capaz de explicar um golpe de Estado, porque não focaria no indivíduo, mas nos processos, nas estruturas de transformação pelas quais a sociedade estava passando, e tanto a Revolução Francesa quanto o golpe de Estado, né? O nascimento do Estado burguês francês, ele não é um fenômeno de uma escolha individual, mas o resultado de um longo processo histórico. Então, eu gostaria de destacar nessa aposta que Marx faz na história, a ideia da força da recordação. Marx tem uma capacidade extraordinária de conhecer profundamente os fatos, e isso faz com que, na sua análise, se liberte dessas ilusões. O livro é cheio a começar pela citação do Hegel, né? O Hegel
disse que a história acontece duas vezes. Que seja para sentar, a primeira como farsa, como tragédia, e a segunda como farsa. Essa dialética é muito interessante. Na próxima live a gente dá continuidade a esse tipo de análise. Valeu, obrigado a todo mundo.